Olá, abençoados! Graça e paz, sejam todos bem-vindos ao canal da Graça Pura e eu me chamo André Pimentel, sejam todos bem-vindos, obrigado a todos aqueles que já se inscreveram em nosso canal e se você não fez, meu irmão, não perca tempo, faça agora mesmo, é só você tocar aí, botar aí, inscrever-se, se você quiser que o YouTube te avise, toca o sininho, já deixa o seu like, abençoado, dá like, dá like, dá like aí e também comentem, né, e compartilhem aí nas redes sociais que vocês merecem, que vocês pertencem, tá bom? Vocês merecem todas elas. Então eu vou mostrar nesta mensagem de hoje, por isso que eu quero que vocês fiquem até o final, eu vou mostrar para vocês um e-mail que eu recebi bem mal criado de um abençoado do sistema religioso. Claro que eu não vou falar nome para não dar palco, mas eu vou colocar para vocês aí o que essa pessoa me escreveu e eu vou fazer comentários acerca disto. Então, queridos, se nós formos fazer aí menção no século passado, há 2 séculos atrás, há 3, há 4, há 5, quanto mais a gente vai para trás na história, e nós formos comparar com os dias de hoje, irmão, é muito melhor se viver do que era antigamente, tá? É porque as pessoas, elas têm assim, aquela questão de saudosismo, né? Existe um choque muito grande entre uma geração e outra, isso é normal. A geração que está indo não se conforma com a geração que está chegando. É por isso que muita gente, a gente vai ficando com os cabelos brancos, a gente vai criticando, né, o comportamento da juventude, a gente vai criticando as músicas da juventude. É por causa desse choque de geração e isso é muito normal. Então eu vou mostrar aí através desse e-mail que eu recebi, além de mostrar que nós estamos incomodando o sistema religioso, isso é excelente, né? Mostra-nos que nós estamos no caminho certo. E eu vou tecer alguns comentários sobre esse e-mail mal criado que eu recebi. Agora é a hora da palavra. Irmãos, vamos então à mensagem de hoje. O arrebatamento que levou a sua inteligência. Meus queridos irmãos, nós temos recebido bastante pedradas nestes dias, principalmente depois que anunciamos que somos preteristas completos, que cremos em uma escatologia consumada e que não estamos no fim dos tempos, né? Isso quando a gente olha o mundo como cosmos. É claro que o fim dos tempos acabam para aqueles que morrem, para aqueles que estão vivendo hoje, por exemplo, lá no Oriente Médio, ali em Israel, na faixa de Gaza, né? A proximidade ali, próximo ali àquele entorno daquela guerra. Também a questão da Ucrânia e da Rússia, vocês vejam que a guerra ainda está acontecendo lá na Ucrânia e Rússia, só que já não vem de mais notícias, né? As notícias já não vêm, você tem que falar do Oriente Médio, porque o Oriente Médio é onde está ali as 3 maiores religiões do mundo, né? Que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Então ali realmente é um pavio de pólvora. Então os jornais vão massacrar a gente. Inclusive ontem eu estava falando com a minha esposa, né, que ela mostrou uma reportagem, falou assim, a gente tem que ter cuidado, não devemos acreditar em tudo que a mídia traz para nós temos sempre que ficar com o pé atrás, temos que ser sensatos, né? Temos que ouvir, mas ser sensatos, e de repente não deixar ser levado. O que é certo, irmão, é o que a Bíblia diz, e a Bíblia continua dizendo para nós que a terra não será destruída. Então esse é o primeiro ponto. Tá? Então, algumas pessoas, né? Algumas pessoas sem alguma razoabilidade ou entendimento bíblico vêm e postam comentários neste canal. Muitos me procuram no WhatsApp e alguns até me mandam e-mails mal criados, como este que eu vou mostrar para você. E como sempre, queridos, são mensagens de ódio, palavras como estúpido, André, seu estúpido, herético, são lançados contra a minha pessoa. Então eu recebo as piores palavras que vocês possam imaginar. E geralmente as pessoas que me acessam e querem me atingir são pessoas que acreditam que estamos vivendo nos últimos dias.
E alguns malcriados, como eu falo para vocês, alguns eu respondo, outros eu não respondo. E dependendo do caso, tem alguns até que eu excluo. Porém, para alguns eu defino a minha posição, respondendo-lhes ponto a ponto. Tem pessoas que eu respondo. Então eles me dizem assim, André, eu não quero debater. Eles só querem dizer que eu estou errado. Se eu for falar com eles, não, irmão, nesse ponto aqui é isso que acontece, nesse ponto aqui é aquilo ali que acontece. Eles não querem saber. Eles querem saber em dizer que eu estou errado. E nessa mensagem eu vou explicar para vocês, eu vou expor algumas dessas pedradas, tá? Que tenho recebido, a bem da verdade é uma. É um e-mail que eu vou mostrar para você e eu vou tecer alguns comentários. Então, a primeira coisa que eu quero afirmar, irmãos, é que mediante isto tudo que tem acontecido conosco, comigo e com vocês também, não tem sido em vão. Porque à medida que as pedras são jogadas, nós estamos tendo mais convicção que o nosso trabalho vai prosperar. E ele já está prosperando. Então a mim não me incomoda, porque esse é o meu posicionamento. Então você precisa também ter o seu posicionamento. Então, queridos, vamos mostrar a vocês a partir de agora o e-mail que eu recebi desse abençoado e vamos ler, né? Tá aí aparecendo, essa aí é a primeira parte. Bem da verdade, ele é bem assim, são 4 pontos iguais a este. E ali, olha, vou começar falando. Esse irmão escreveu para mim e disse: você sabe que não é preciso ser um cientista para saber que este mundo está terrível e péssimo. As pessoas tornaram-se mais. Tenho 62 anos. Quando passei pela infância, lembro-me que podíamos deixar as portas abertas de dia e de noite e não nos preocupávamos com qualquer um que não pertencia àquela casa pudesse entrar. As crianças podiam caminhar até a mercearia da esquina para comprar uma Coca-Cola por R$5. Vou colocar a segunda parte aí. Aí diz, os adolescentes podiam ir da casa para a escola e vice-versa. A menina podia andar depois do anoitecer sem ter que se preocupar em ser forçada para entrar em um carro por algum pervertido, ou ser levada atrás de um edifício para ser estuprada e morta. Quando nós éramos crianças, podíamos brincar com bonecas, pular corda, amarelinho, e os meninos brincavam com carrinhos. Outra parte. Eu vou adiantar aqui. Nós sonhávamos com coisas grandes para quando crescermos, né? Sonhávamos com coisas grandes para quando crescermos. Sim, aqueles eram bons e velhos tempos. E você sabe algo que poderíamos ainda alcançar, um sonho em ser alguém, um sonho em ajudar o próximo. Aí depois ele vai, Senhor André, eu não sei quantos anos você tem. Eu sei que você mostrou como é estúpido e que ensina uma doutrina falsa. Ou talvez você ensina a doutrina de uma Bíblia falsa. Ele questionou até a Bíblia, né? De qualquer maneira, não importa. Jesus está vindo muito em breve. Eu não estou aqui para citar nenhuma escritura. Há muitas coisas para provar. Há muitas coisas para provar que você está errado. Satanás tem cegado seus olhos. Eu oro a Deus para que te envie o Espírito Santo para revelar que você tem sido enganado. Eu oro para que seus olhos sejam abertos e você saberá, sem dúvida, que estamos nos últimos dias antes do retorno de Jesus. Bom, foi esse aí o e-mail carinhoso que eu recebi, né? Irmãos, e quanto mais nós vamos avançando, mais e-mails e xingamentos como este vai chegar até nós. Principalmente quando vemos, né, esses conflitos aí, conforme eu falei para vocês, como agora está sendo intensificado, é o conflito lá entre o grupo Hamas, que já não é Hamas, né?
não é mais o grupo Hamas, agora é com o povo da Palestina, com Israel. E outros grupos estão se alinhando, né? Estão se alinhando ao grupo Hamas. Então a guerra está começando a ser mais intensa naquele lugar. Tá? Irmãos, eu vou continuar dizendo e afirmando, doa a quem doer, tá? Que o mundo não será destruído. E que não estamos nos últimos dias. Isso eu vou continuar dizendo. E que isso não é a segunda vinda de Jesus. Porque a segunda vinda de Jesus já ocorreu. E foi um assunto para a casa de Israel, o Israel bíblico. Tanto que o Israel que hoje habita aquela terra não é o Israel bíblico. O Israel bíblico, na visão de Deus como uma nação escolhida, já não é mais. Hoje é o mundo, são as nações inteiras que são escolhidas. Hoje não há nação com privilégio com Deus. Aquela nação do passado ficou no passado. Irmãos, desde que eu me entendo por gente, esses conflitos não é nada novo. Sim ou não? Quem aí tem a minha idade? Eu tenho 53. Quantos aí que tem mais ou um pouquinho menos concorda com isso que eu estou falando? Desde que eu me entendo por gente, esses conflitos, irmãos, continuam acontecendo. Então, uma história mais... Vocês querem ver uma história mais recente sobre esses conflitos que sempre existiu? Irmãos, ali naquele lugar onde é o Oriente Médio, existe de tempos em tempos uma meia paz. Né? Você vê que de tempo em tempo ali parece que o negócio está mais em paz, pacífico. Aí as pessoas vão até lá visitar a Terra Santa, né? Vão ali ver aqueles lugares ali que são lugares históricos. Até que alguém coloca uma bomba no corpo e se exploda com tudo, minando a paz. Aí começam os conflitos de novo. Irmãos, e nós estamos vivos até hoje. Irmãos, poderíamos não estar vivos, mas a terra ia estar viva, a terra ia estar de pé, porque ela vai permanecer para sempre. Entra geração, sai geração, entra geração, sai geração, e a terra permanece para sempre. Irmãos, e vocês sabiam que sempre foi assim? Tudo que eu sei dessas histórias de conflitos e cristãos vindo a público e dizendo agora é o fim, isso vem de muito tempo, irmão. Isso não é de hoje. Eu tenho mostrado isso nesse canal. Eu sempre li relatos da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, dias terríveis. O quão era ruim na época da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Os soldados, eles entravam nas casas, saqueavam as casas, estupravam as mulheres. Isso é o fato de guerra. Isso aconteceu há pouco tempo atrás, na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Eles faziam isso sem piedade, irmão, sem piedade. Existem histórias horríveis. Quando vamos a um passado mais remoto, vemos pessoas sendo executadas em praças públicas. Antigamente existia isso, você sabia disso? Que o século passado, há 2, 3 séculos atrás, existia isso, punição em praça pública. Irmãos, as pessoas batiam palmas quando alguém era executado em praça pública. Isso na Idade Média. Irmãos, o mundo também passou por vários períodos de fome em massa. Uma delas foi a consequência da Revolução Russa em 1919. Eu estou contando a história. Eu estou contextualizando vocês com a história. Há alguns anos atrás, as pessoas morriam de infecções simples. Sabe por quê? Porque os antibióticos ainda não tinham sido descobertos, irmão. Há pouco tempo atrás, as pessoas morriam porque não tinha antibiótico. E hoje você tem antibiótico. Por exemplo, quando a polio atingiu pessoas menos saudáveis, né? Ela, se não matava, ela deixava a pessoa paralítica, a poliomielite. Até que um homem chamado Jonas Salk foi o primeiro a desenvolver a vacina contra a polio. Isso depois da polio
consumir várias pessoas. Há pouco tempo atrás, irmão. E com todo o avanço que estamos tendo, ainda tem locais que existe um programa de vacinação. As pessoas se recusam a tomar vacina para pólio. São poucos, mas tem. Os livros históricos relatam, se vocês pegarem os livros históricos, relatam a peste negra. Vocês já ouviram falar dessa doença que teve? A peste negra matou dezenas e dezenas de milhares de milhões de pessoas. Irmãos, eu poderia aqui continuar com vocês por horas relatando estas coisas que encontramos nos livros históricos. E que hoje estamos lendo aqui esses livros. Você tem acesso aos livros de história. E o mundo acabou? Não, o mundo continua aí. Irmão, vou colocar uma parte desse e-mail que eu recebi desse senhor, esse e-mail mal criado, e vamos fazer aí algumas observações. Tá aí, ó. Tá aí essa observação. Então, na carta, esse senhor menciona bonecas, carrinhos, né? Ele fala aí, as crianças brincavam. Irmãos, a minha mãe cresceu e nunca teve uma boneca. E ela hoje tem quase 80 anos, está aí. Na época da minha mãezinha, da minha avó, não havia supermercados. Era tudo assim em praça pública. As coisas eram expostas na rua, irmão. Vocês querem ver? E essa pessoa está falando aí um saudosismo, uma falta de inteligência, as pessoas no comentário. Olha aí, mais uma parte dessa carta desse irmão. Então ele menciona o quê? Casas com portas e fechaduras. Mas, irmãos, se você olhar isso aí, e se você for lá perceber o quão moderno é ainda possuir uma casa com água encanada, é de hoje, irmão. Isso não é de ontem, não. É pouco tempo atrás. Não existia água encanada, existia poço. Um poço de enfermidade e de doenças. A lâmpada, irmão, a lâmpada foi inventada em 1879. Há pouco tempo atrás. E hoje é um grande benefício. Sim ou não é? Sim ou não? Não é verdade? A lâmpada nos trouxe benefícios? Irmãos, o primeiro voo tripulado que houve, hoje você vê aviões imensos, mas o primeiro voo tripulado ocorreu agora em 1903. Nós pousamos um homem na Lua em 1969. Irmãos, uma pessoa hoje pode voar todo o país, o Brasil, em menos de 5 horas. Hoje uma pessoa pode atravessar o oceano em meio-dia, em 12 horas, ela está do outro lado do mundo. Hoje está tudo evoluído e para melhor. Hoje temos acesso a conhecimento. Tudo recebemos o quê? Na palma da mão, são os nossos celulares. E hoje celular é mais comum do que escova de dente. Às vezes a pessoa tem celular, mas não tem escova de dente. Vocês viram há pouco tempo atrás um terremoto em Marrocos, viram? Matou milhares de pessoas, não é verdade? E esse terremoto que teve em Marrocos é a mesma intensidade, a mesma magnitude de um terremoto que abalou o Afeganistão há alguns anos atrás, matando mais de 40 mil pessoas. E foi a mesma intensidade de um terremoto que atingiu a Califórnia na década de 70, onde matou poucas pessoas. Qual é a diferença de um terremoto nos Estados Unidos para um terremoto na África? Por que mais pessoas vão morrer na África do que nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos têm infraestrutura. Os Estados Unidos hoje tem prédio em que pode balançar o que for, que o prédio não cai, irmão. O Japão tem prédios, pode balançar o que for, mas não cai. Isso é o quê? A tecnologia chegando. Teve um furacão que atingiu os Estados Unidos lá no ano de 1900. Matou 8 mil pessoas, esse furacão. Não sei se vocês estão lembrados do Katrina, outro furacão que atingiu recentemente. Matou somente centenas de pessoas. Qual é a diferença entre um e outro? É que hoje a tecnologia, irmão, está aí para ser usada.
Hoje, nós prevemos a tempestade antes de acontecer. Vocês sabem que tem canais de televisão só dedicados ao quê? Ao tempo. Hoje você vai lá no Water Channel, ou Channel, né? Vamos falar assim. Você vai lá, vai ver, ó, amanhã vai fazer frio, outro dia vai fazer calor, outro dia vai chover. Hoje, com a tecnologia que temos, podemos evitar mortes. Porém, muitos que trabalham até mesmo no governo, vocês sabem que o governo corrupto corrobora para quê? Para aumentar a mortalidade. Poucos governos hoje no mundo têm respeito pela vida humana. E por que não tem respeito? Por que o governo não tem respeito? Porque a visão do mundo dessas pessoas que trabalham para o governo são assim, veio do cristianismo. E isso tem destruído o mundo, irmão. Irmãos, quando uma pessoa... Deixa eu ver se eu voltei com a minha imagem aqui. Não, deixa eu voltar com a minha imagem. Tá aqui. Deixei vocês parados lá, né? Irmãos, quando uma pessoa, igual essa que escreveu esse e-mail, é assim saudosista com o passado, eles esquecem como era ruim o passado, irmão. Vocês sabem qual é a maior invenção do mundo moderno? Vocês sabem qual é a invenção do mundo moderno? A maior invenção são os analgésicos. Sabia disso? Irmão, quem já passou por tratamento dentário, quem já precisou arrancar um dente, sabe do que eu falo. Imagina arrancar um dente sem analgésico, sem anestésico. E isso acontecia há pouco tempos atrás. Irmão, imagina arrancar um dente a sangue frio. Era uma tortura. Olha, e muita gente morria na cadeira do dentista. Olha só, irmãos, eu vou trazer aí para vocês, vou colocar para vocês alguns dados, tá, do passado. Eu peguei uns dados de 100 anos atrás, já que os saudosistas que estão esperando Jesus vir diz que está tudo ruim, né? Mas vamos ver se é isso mesmo, irmão. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Tá aí aparecendo para vocês. Você sabe qual era a esperança média de vida no Brasil há uns 100 anos atrás? Sabe qual era a média? 33 anos, irmão. Se você passasse de 33 anos, você era um abençoado com todas as bênçãos. A estimativa de vida era 33 anos, irmão, há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, apenas 14% das casas no Brasil tinham chuveiro e vaso sanitário. Há 100 anos atrás, apenas 14%. Irmãos, o esgoto, atualmente no Brasil, atualmente, não é 100 anos atrás não. Você sabe quantos porcentos dos lares brasileiros têm esgoto? 20%, irmão, 20% dos lares brasileiros têm esgoto. Irmãos, há 100 anos atrás, apenas 0,5% das casas tinham telefone. Uma chamada de 3 minutos do Rio de Janeiro para o Amazonas custava, como se fosse hoje, R$110. Uma chamada de 3 minutos. Irmãos, sabe quantos carros haviam no Brasil há 100 anos atrás? Havia apenas 500 carros no Brasil e apenas 44 quilômetros de estradas pavimentadas. Irmãos, sem falar no trabalho, no salário do trabalhador. Pagava assim pela cara, não por hora. Era terrível. Quase todos os nascimentos no Brasil aconteciam em casa há 100 anos atrás. Vocês sabem qual é a causa de morte no Brasil há 100 anos atrás? Vou colocar só 5. Tá aí, ó. As 5 principais causas de morte no Brasil no século passado foram: primeiro, pneumonia e influenza. Segunda, tuberculose. Terceira, diarreia, irmão. A terceira causa de morte no Brasil há 100 anos atrás era diarreia. Quarto, doença cardíaca
E quinto, ataque súbito de doenças. Irmãos, antigamente a rua, né, você sabe que antigamente havia muitas charretes. O povo se movimentava com cavalos. Não é verdade? As ruas eram cheias de cavalo. E cavalo, ele tem a necessidade dele. Então, as ruas ficavam cheias de estrume de cavalo para todo lado, irmão. As ruas do Brasil. Quando chovia, era aquela lamaceira misturada com estrume. Olha, e quando secava, a rua secava e começava a ventar, aí ventava lá o estrume do cavalo misturado com outras bactérias para todos os lados. E causava o que nas pessoas? Doença respiratória. O mundo passou por uma epidemia de gripe. Gripe, irmão, gripe. Entre 1918 e 1919. Matando nada mais, nada menos do que entre 20 e 40 milhões de pessoas morreram com gripe entre 1918 e 19. E alguns cristãos hoje alegam, né, hoje eles falam, que o mundo está chegando ao fim por causa do aumento de pessoas convertidas ao islamismo. Sabia disso? Eles estão apavorados a quantidade de pessoas, como o islamismo tem invadido a Europa e tem convertido as pessoas. Irmãos, sempre houve isso. Sempre tem gente se convertendo, sempre tem gente se desconvertendo. Nós, por exemplo, hoje que estamos em graça, nos desconvertemos do cristianismo tradicional. Então sempre haverá isso. E a terra permanece para sempre. Irmãos, altere os dados do ano de 1492 para 2023, ou para qualquer data moderna que você quiser. E veja que a descrição feita sobre o mundo de Colombo combinaria com o que ocorre hoje. A mesma coisa. Altera-se os personagens, mas a história é sempre as mesmas. Naquela época lá, de 1492, as coisas pareciam sombrias. Mas o mundo mudou no dia que Martinho Lutero, que foi um reformador, ele postou um pedaço de papel e uma porta de capela em 1517. Aí o mundo começou a mudar. E aí surgiu o cristianismo. O cristianismo do sistema religioso. E hoje, infelizmente, irmãos, essas pessoas do cristianismo tradicional, elas conseguem não observar a história. Elas observam a história do ponto para frente, que é impossível. Você tem que observar a história e ir lá atrás. Essa é a grande verdade. Então, todos esses profetas de Araques têm escrito sobre coisas há 2 milênios. Há 2000 anos, esses profetas de Araques vêm aí a público para dizer que o mundo está acabando. A historinha é a mesma. Então, esse senhor que me mandou esse e-mail está fazendo observações do seu micromundo. Deve ter um cérebrozinho desse tamaninho. Ó. Deve ter um cérebro desse tamaninho. Ele está vendo a história através dos seus limitados 62 anos. E ele está dizendo que Jesus está vindo, né? Há quantos anos ouvimos isto, irmão? Quantos livros já foram escritos predizendo o fim? Dizendo, não, Jesus está voltando. Quantos livros nós já lemos, não é verdade? Porque eu não separei aqui. Eu tenho um livro do Apocalipse, foi lançado em 1980. Então, naquela época, né? A gente era curioso
Eu ainda era garoto. Aí eu peguei esse livro, foi da minha avó. E aí você vai ver, eu vou trazer qualquer dia e ler para vocês as previsões que tinham. E todas elas falharam. Então esses livros todinhos que estão aí são livros oportunistas. Anunciam o fim, daí vendem. E quando passa aquela febre, tem que se jogar fora. Por quê? Porque nada aconteceu. Assim, estão sendo cheios os bancos dessas igrejas de pessoas que creem em um anacronismo, de pessoas que foram furtadas de sua inteligência. Se nós pegarmos vários, irmão, vários escritores, teve um que na época, em 1927, ele disse que Mussolini, um ditador que teve na Itália, terrível, era o anticristo. Mussolini morreu e continuamos aqui. Falaram há tempos atrás que o anticristo era o Mikhail Gorbachev, que foi um dos presidentes lá da Rússia. Há pouco tempo atrás falaram que o Obama seria o anticristo. Irmãos, isso é terrível. E a conclusão que nós chegamos é que o mundo está uma bagunça. Por que o mundo está uma bagunça? Porque o cristianismo tradicional, o islamismo e o judaísmo contam sempre a mesma história, que o mundo um dia irá acabar. Infelizmente, todos eles esperam um fim do mundo. E a questão, irmãos, é a Bíblia. Não o que você ou eu estamos vendo no mundo de hoje. Naquele e-mail que eu respondi a esse senhor. Eu fiz um apelo à Bíblia. Eu disse para ele: meu senhor, mostre-me onde eu estou errado. O que a Coca-Cola de 5 centavos, o que os mármores, o que a amarelinha, o que a boneca tem a ver com o retorno de Jesus? Porque isso, para mim, é um mistério. Eu não entendo. Ou seja, nada a ver. Jesus já veio e a sua vinda foi para julgar o Israel bíblico por fim de um período de trevas e dar início à luz da graça que é eterna. Por isso que no começo da mensagem eu falei para vocês o quê? A maior luz é aquela que não se vê. Então, abençoados, eu vou ficando por aqui. Graça e paz a todos e até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo.